excelência de seu equilíbrio e da sua realização superior. Numa obra de conjunto, todos os elementos são de importância para os resultados que se pretendem. Há fatores que respondem pela precisão e qualidade do trabalho, como existem os que se responsabilizam pela resistência e durabilidade. São valiosos os de grande porte, nos quais outros se fixam como os de pequeno volume, que acionam o todo e se encarregam da harmonia geral. Funcionam em equilíbrio porque cada peça obedece à finalidade para a qual foi elaborada. Cada uma cumprindo com a função que lhe é destinada. No mundo social e moral não é diferente. Quando alguém se ajusta, surge harmonia no todo. Quando se descontrola ou cai, aparece o desequilíbrio. Fala-se demais em técnica e qualificação como condições essenciais para os empreendimentos relevantes, sem as desconsiderar enquanto estas não chegam, que os valores da dedicação e do serviço se apresentam e deem início ao programa. Antes de surgir o arado mecânico, largos tratos de terra foram revolvidos pela tração animal. Até o advento da lâmpada, lampiões, candeeiros e outros mecanismos rudes se fizeram instrumentos da claridade, vencendo as sombras. Assim não te detenhas, porque te consideres desarmado de altos valores a que muitas criaturas se referem. Se não podes implantar a paz, vence a tua vitória íntima, a tua violência íntima. Se não consegues transformar o mundo, melhora-te interiormente. Se não logras ser uma estrela, torna-te uma lamparina modesta, porém valiosa. Irmãos, que Jesus, o nosso amado Mestre, nos abençoe a todos nós, as nossas famílias, os doentes, os jovens e toda a humanidade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. E vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai e a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam a carga de fluidos pesados e enfermiços. Que esses irmãos possam ser levados lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas, ali estarias. E nós, Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Então nós vamos passar então ao Evangelho, é do capítulo 21º, falsos cristos e falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Às vezes, é bem difícil nós identificarmos os falsos cristos, porque eles falam com uma eloquência, né? São pessoas que têm um certo carisma e conseguem realmente cativar as pessoas e têm até uma aparência de espíritos elevados. Por isso que o Cristo disse que conhece-se uma árvore pelo fruto que ela produz. Porque o fruto, em síntese, é a essência da árvore. Então, o fruto, a árvore dá o alimento, a semente que vai dar continuidade para que outras árvores possam crescer. E assim deveríamos ser todos nós. Boas árvores. Porque os falsos profetas, eles são aquelas árvores
improdutivas. Aquela árvore que não dá um bom fruto. Então não adianta nós sermos aqueles sepulcros caiados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Então nós temos que ter na nossa essência, dentro de nós, o bem. E é nisso que o Cristo diz. Sermos árvores que dê bons frutos, na sua essência. Né? Que nós, não é na aparência da árvore que nós a vamos conhecer, mas pelo fruto que ela produz. Os homens podem fazer obras magníficas, mas onde o amor não está presente naquela obra magnífica, é mais por uma ostentação, e não simplesmente para ajudar uma comunidade ou qualquer coisa parecida. Né? Então, até mais para se promoverem até. Então, o que o Evangelho nos fala é que nós nos atermos aos frutos bons, os frutos que sejam saborosos, e que nós, todos, deveríamos ser árvores de bons frutos, que alimentam e que protejam a todo aquele que chegar até nós. Que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. E com prazer, na noite de hoje, nós temos o nosso expositor, que é o nosso irmão Valdinei. Ele é da cidade de Sombrio, do Centro Espírita Celeiro de Luz. Então vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se mantenha em cada coração. Gostaria de, inicialmente, agradecer e dizer da minha felicidade de estar mais uma vez nessa casa e também parabenizar a casa, que estamos no mês de aniversário, que, em nome dos trabalhadores que hoje aqui estão encarnados, que continue sendo esse ponto de luz, esse ponto de auxílio para as pessoas que aqui frequentam, encarnadas e desencarnadas. Nós vivemos tempos de mudança. Pessoal que é de uma geração mais antiga, a minha geração, por exemplo, nós vivíamos numa família onde os nossos pais não estavam preocupados em que nós, como filhos, amássemos eles. Nossos pais nunca tiveram essa preocupação, que nós amássemos eles como pais. Nossos pais se preocupavam apenas se nós iríamos respeitá-los. O amor vinha como consequência. Hoje, nós como pais, a gente quer muito que os filhos nos amem. E às vezes a gente deixa um pouco de lado a busca pelo respeito. Eu não estou dizendo que antes era melhor, hoje era pior, porque ambas têm características positivas e negativas. Antigamente havia um afastamento emocional muito grande, hoje há uma aproximação. É sempre um equilíbrio que a gente tem que buscar. Mas se tem uma coisa que não mudou, e que certamente não mudará tão cedo, ainda que as famílias mudem, é a nossa capacidade de ficar ressentido, a nossa capacidade de ficar magoado quando alguma coisa acontece, quando alguém faz algo contra nós. Isso não mudou. Nós ainda temos uma dificuldade imensa de esquecer, de relevar, de perdoar. Esquecer a palavra até equivocada, depois eu risca ela. Depois a gente fala mais adiante. Mas nós temos essa dificuldade. Então essa noite nós vamos tentar conversar sobre o perdão. O perdão aplicado aos nossos relacionamentos. Entenda relacionamento da forma mais ampla possível.
Mas quando eu falo perdão, vamos botar uma vírgula aqui, vamos com muita calma. Vamos com serenidade. Sem apontar dedos, sem dizer o que o outro tem que fazer, sem colocar medo. Quem não perdoa vai para o inferno, vai para um umbral. Porque muitos de nós só trocam o inferno por umbral e transformam na mesma coisa. Vamos com calma. Vamos com calma porque Deus, o Deus que nós espíritas acreditamos, Deus quer sim que a gente seja criaturas que saiba perdoar. Mas Ele também conhece as nossas dificuldades. Ele também sabe que nós vamos tropeçar muito nessa área. Então, muito cuidado. Até mesmo para não se desesperar. Porque poucos aqui, talvez nenhum, tem a capacidade de bater no peito e dizer: eu perdoo com facilidade. O perdão, via de regra, ele é a base de todas as religiões, principalmente as cristãs. E com o Espiritismo não é diferente. O perdão está na base nossa. Porque um dos nossos pilares, o principal dos nossos pilares, é a caridade. Nós gostamos de dizer que a caridade, fora da caridade não há salvação. E a caridade, como a gente vai encontrar na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual a verdadeira caridade, como Jesus entendia, e os espíritos vão responder: bondade para com todos. Indulgência, paciência com as imperfeições dos outros. Porque quando a gente conhece as nossas dificuldades, sabe o quanto é difícil a gente melhorar, quando a gente de verdade conhece isso, a gente começa a perceber que também é difícil para o outro. E passa a ser um pouco mais tolerante com o erro dos outros. Isso está diretamente ligado a perdão e relacionamento, a indulgência. E o terceiro item que os espíritos nos trazem, qual a verdadeira caridade, é perdão das ofensas. Então o perdão segue na base. Mas repito, vamos com calma, muita calma, porque Deus sabe que nós somos atrapalhados, principalmente nessa área. Não existe um relacionamento sadio sem perdão, ou pelo menos uma tentativa de perdão. Não existe. Sadio não. Ninguém machuca mais. Ninguém consegue, tem o poder de nos machucar mais do que as pessoas que estão próximas de nós. Um estranho pode até nos matar o corpo físico. Mas um estranho não tem a capacidade de nos magoar de verdade. Só quem tem essa capacidade é aquelas pessoas que estão próximas de nós. Por isso, tentar perdoar, fazer um esforço para caminhar na direção do perdão, é uma forma de manter os nossos relacionamentos saudáveis. O apóstolo Pedro parece que percebeu isso. Acho até que ele tinha algum problema com isso. Com certeza ele tinha um problema com isso, porque ele não perguntaria para Jesus quantas vezes eu devo perdoar se ele não tivesse um problema com isso. Aí ele pergunta: eu devo perdoar 7 vezes? E aí Jesus disse: olha, Pedro, a coisa é muito mais séria. É 70 vezes 7. Porque Jesus sabia que perdoar é uma luta diária. É uma luta constante. Não é algo que sai num estalo. É algo que tu constrói lentamente. Então é 70 vezes 7. É todos os dias, o tempo todo, a todo instante. Tu tem que tentar perdoar. Como espíritas, nós sabemos, e já que acreditamos na reencarnação, sabemos que o nosso espírito é imortal. Então nós sabemos que estamos presos a todas essas pessoas e a todos os nossos atos que se afastam da lei do amor. Então quando nós deixamos escapar uma oportunidade de tentar pelo menos se aproximar ou se reconciliar com uma pessoa que nós temos uma desavença, nós estamos muito provavelmente, postergando essa atitude para uma outra situação. Nessa, na próxima, muito provavelmente nós vamos ter que, de alguma forma, nos reencontrar para resolver isso.
para resolver o ódio. Muitas vezes aquela criancinha bonitinha que está lá no berço, oi, que coisa mais linda, talvez seja alguém que você teve dificuldade lá atrás de perdoar e agora veio com uma ligação mais forte. A morte não repara as nossas inimizades, a morte do corpo. Se a gente saiu daqui com uma inimizade, odiando alguém, nós vamos continuar odiando essa pessoa lá, não muda nada. Não vira a chave, continua igual. Então é preciso que a gente trabalhe essa situação até para não perder oportunidades. Sem contar que isso, em breve a medicina chega lá, mas nós já acreditamos nisso, que ao nutrir sentimentos negativos, eu entro num processo de autoagressão, trazendo energias para o meu corpo espiritual, e entro num processo de autoagressão tamanha que essa energia vai desembocar no corpo físico. Então, se livrar disso é uma forma também de prevenção de doenças. Tenho certeza que a medicina ainda chega lá. Já está caminhando. Já tem estudos dizendo que tem doenças aí que é causada por questões emocionais. Também. Então, quando Jesus também vai dizer, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho, é disso que ele está falando. Porque é muito mais simples. Aproveita que ele está agora e tenta, pelo menos. Vírgula, eu sei que é difícil. Às vezes, talvez, a gente não consiga perdoar completamente, mas talvez um aceno apenas de mudança de comportamento. Os principais, vamos falar dos atributos do perdão. O objetivo principal, a base de tudo, quando a gente fala em perdão, o objetivo principal é libertação. É eu, e aí o negócio é bem egoísta mesmo. O perdão serve para eu me libertar. Porque quando eu perdoo alguém, quando eu tento perdoar alguém e consigo algum avanço, eu me liberto do sentimento negativo que eu trago. Então, assim, a principal função do perdão na nossa vida é eu próprio me libertar daquilo que me causa angústia. A gente sabe que quando a gente tem um problema com alguém, às vezes o simples fato dela estar no mesmo ambiente, tu já fica... Eu tenho pessoas assim. Colegas espíritas. Não tenho problema nenhum de dizer isso. De que o simples fato de estar no mesmo ambiente me deixa ruim. O problema é dele? Não, o problema é meu. Então, ao tu perdoar, ao tu te libertar, tu te livra disso. Mas não é fácil. Às vezes as pessoas criam uma imagem de nós que viemos aqui para frente. Gente, quem está aqui é o que mais precisa. Vocês precisam só ouvir. Eu, além de ouvir, tenho que estudar e ainda falar para vocês. Quem está aqui é o que mais precisa. Quem já leu o livro Auto Perdão do nosso amigo Rossandro, que já esteve nessa casa, vai lembrar dessa história. A história circula, já é bem conhecida, mas é sempre válida. Ele faz uma analogia muito interessante sobre essa questão do perdão. Ele conta a história da seguinte forma: uma pessoa está indo para o trabalho e encontra com outra está no elevador, já chegando no trabalho, e aí está lá outras pessoas, e de repente uma daquelas pessoas passa mal e vomita em cima dele. Ele está indo para o trabalho, não tem mais o que fazer, está todo sujo. E aí ele coloca na situação, a pessoa tem lá um potezinho que está vazio, que ia devolver para alguém, e ela faz lá uma meia sola, né? Pega aquele potinho, raspa aquela coisa, fecha, aquele Tupperware, fecha e guarda. Assim que chega no trabalho, cheguei atrasado agora um pouquinho, mas olha só o que aconteceu comigo. Pega lá, pega o pote, abre e mostra. E guarda. Vai para casa, à noite conversando com a família. Vocês não sabem o que me aconteceu hoje, olha só. Tira o pote, abre e mostra. O cheiro já não é mais o mesmo. Mas ele guarda isso.
Aí lá no Ano Novo, na festa da família, todo mundo reunido, você não sabe o que vai acontecer esse ano. Pega o pote, abre e mostra. Parece absurda, parece nojenta, mas é uma analogia muito boa, porque essa é a definição e a imagem da mágoa. A gente pega tudo aquilo de ruim que acontece com a gente, coloca num pote, fecha, e de vez em quando, lá na festa de família, a gente abre para lembrar. E cada vez que tu abre, cada vez que tu lembra, tu sente o cheiro forte da dor, da humilhação, de tudo de ruim que devia ter ficado lá no dia do acontecimento. Mas tu faz questão de guardar aquele potinho. Gente, um fato é um fato. O fato, quando ele acontece, nada vai fazer com que ele mude. O fato está lá. Ele aconteceu. Cada vez que um fato acontece na nossa vida, alguém me fez algo, eu dou o quê? Um significado para esse fato. Eu dou o significado que eu quiser. A pessoa me fez algo ruim, eu fiquei com ódio dessa pessoa. Esse é o significado que eu dou para esse fato. O perdão faz o quê? Tenta mudar o fato? Não, o fato nunca vai mudar. O fato é um fato. O perdão faz com que nós pegamos e ressignificamos o significado que nós damos para o fato. O fato está lá. A pessoa vai continuar me tendo feito mal. Só que ao invés de dar um significado de ódio, eu tento ressignificar e diminuir um pouco a intensidade desse sentimento. Porque o fato vai permanecer na memória. A importância que eu dou para ele, o significado que eu dou para ele, aí depende de mim. E isso é variável. E aí entra a necessidade de tentar perdoar. Isso quer dizer que nós vamos pegar as pessoas que são ruins e fazer de conta que não são ruins? Fazer de conta que pessoas que agem de forma indigna, elas vão ter que fazer de conta que são pessoas respeitosas? Não, não é disso que se fala. Jesus, quando falava de amor, ele falava de uma espécie de amor chamado amor ágape. E o amor ágape é um amor traduzido pelo comportamento. É um amor traduzido pela escolha. Não é o sentimento do amor. É um outro tipo de amor. Então não é para você se apaixonar pela pessoa que fez mal para você. Porque nem sempre eu posso controlar aquilo que eu sinto por alguém. Às vezes é mais forte. Mas eu posso controlar como eu me comporto em relação a essa pessoa. Eu posso odiar alguém. Mas eu posso controlar como eu vou me comportar quando eu estiver diante dessa pessoa. Dá para perceber a diferença? É aí que entra o perdão. E quando a gente busca esse processo do perdão, a gente comete alguns equívocos. Vamos a alguns deles. Esperar retribuição. O ato de perdoar não necessariamente significa que a outra pessoa vai ter que retribuir ou aceitar o perdão que tu está pedindo ou concedendo, o que seja. Não significa. Porque o que tu tem que fazer é tu agir e tu te libertar daquilo. Se a outra pessoa não aceitar, passa a ser um problema só dela. A partir do momento que tu está livre, pessoalmente, desse sentimento, se não houver retribuição, se não aceitou, passa a ser um problema só dela. Ela que vai ter que resolver. Tu está livre. Se isso for sincero. Também a gente não pode imaginar, e nem sempre, o ideal seria que acontecesse, é óbvio, mas nem sempre o ato de perdoar gera uma reconciliação. Tu pode perdoar alguém que não quer mais conviver contigo. Tu pode perdoar alguém e não querer mais conviver com essa pessoa. Quer dizer que não perdoou? É claro que perdoou. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se. É óbvio que o ideal é que seja.
A gente vê muito isso em processos de separação, divórcios. Tu perdoa às vezes as dificuldades com outra pessoa, mas não quer mais conviver com ela. Ponto final. Liberta. Tira da frente. E não fica pensando, mas eu não consigo mais, como eu não quero mais conviver com ela, então eu não perdoo. Não tem nada disso. Por isso que eu disse, vamos com calma nessa questão do perdão. Porque tem muita coisa exagerada. Nós somos imperfeitos. Não é tão simples assim. Perdoar significa voltar a confiar na pessoa? Muitas vezes não. Muitas vezes voltar a confiar em alguém que te fez algo pode ser até ingenuidade. Dá margem para que ela faça de novo. E repito, perdão, o que ela te fez é um fato, o fato não vai mudar. Então o fato de repente, a pessoa me aprontou uma. O fato de eu não confiar nela para comprar um carro dela de novo, não significa que eu não perdoei. O fato de eu não confiar mais nela não significa que eu ainda nutro um sentimento negativo em relação a ela. Porque a gente tem que diferenciar, porque a minha ação é em relação ao fato que ela praticou e não em relação à pessoa em si. Dá para perceber a diferença? Eu tenho que perdoar a pessoa. O fato eu não vou esquecer, eu não vou mais confiar por conta disso. E já falando em esquecer, perdoar é esquecer. A gente ouve muito isso. O professor Sérgio Lopes, que ele é psiquiatra, né? Sérgio Lopes, psiquiatra, palestrante do Rio Grande do Sul, ele diz que não, para perdoar não tem que esquecer. É justamente o contrário. Perdoar não é esquecer, tem que lembrar sempre daquilo que a pessoa te fez, mas se livrar do ressentimento, se livrar da mágoa, conseguir olhar para aquela pessoa com plenitude, apesar de não ter esquecido o que ela fez. A partir do momento que eu consigo agir assim, eu estou, como eu disse, ressignificando o meu conceito em relação a um fato. As fases do perdão. Primeiro, o ideal no início, primeiro momento, é quando alguém te faça algo, tu tentar não revidar de imediato. Mas comigo é bateu, levou. Tem que tentar, de repente, não ser assim. Não é fácil, às vezes. Mas quando tu consegue, a pessoa te fez algo, quando tu consegue segurar e já não revidar de plano, tu já entra num primeiro estágio do perdão. Porque a partir do momento que os dias vão passando, a coisa vai acalmando e fica mais fácil. O mesmo Sérgio Lopes vai dizer que quando tu fala em perdão, significa o quê? Uma mágoa é uma ferida. E uma ferida, para curar, tu tem que te afastar dela. Te afasta um pouquinho. Porque se tu ficar sempre convivendo com aquele problema o tempo todo, tu não vai conseguir se livrar dele. Então dá uma afastada. Se era muito chegado, dá uns 2 passos para trás, por alguns dias, deixa acalmar, que já entra nesse processo de uma fase do perdão. E aí depois, não adianta também só não revidar num primeiro momento e se vingar depois, né? A vingança é um prato que se come frio, é legal, mas não. Então, tentar não se vingar no futuro. Um dia eu te pego, um dia eu apronto. Mas aí de coração mesmo. Sem terceirizar. Porque nós gostamos de terceirizar a vingança, né? Isso é bem nosso. Espírito, então, adora isso. Porque a gente fala o quê? Eu te perdoo, mas Deus está vendo. Então eu estou passando para Deus o que eu não tenho coragem de fazer, e aí dele se ele não fizer. Porque se ele não fizer, eu dizer, pô Deus, brincadeira, o cara faz tudo isso, e eu ainda me revolto com ele. Ou nós espíritos, que a gente gosta muito de ação e reação, causa e efeito, né? Usando termos conhecidos, a gente fala isso. Eu perdoei, mas aqui se faz, aqui se paga. Então tu não está perdoando nada, tu está só transferindo para outro aquilo que tu não tem coragem de fazer. Tu quer mais é que a pessoa se ferre. Só está terceirizando a tua vingança. Mas eu perdoei. E às vezes, numa situação, o mais difícil, muitas das vezes quando a gente está falando de relacionamento, é tu se dar conta de que às vezes o doente é tu.
se dá conta que às vezes, naquela situação, em algumas situações, tu tem que parar e dizer, o errado sou eu, me perdoa. Porque a gente gosta muito de ser superior e conceder o perdão. Só que muitas vezes o doente somos nós. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos impede de enxergar o óbvio, que é nós que estamos errados. Que é nós que temos que descer do pedestal e pedir perdão. Quantos rompimentos seriam evitados se a gente conseguisse fazer isso? Sair do altar que a gente próprio se coloca e pedir perdão. Nós vivemos momentos difíceis. Momentos em que o nosso casamento, os nossos relacionamentos, eles estão sendo atacados a todo momento. E momentos em que muitas vezes a gente vacila. Eu tenho certeza que quando Pedro falou com Jesus de 70 vezes 7, ele está falando de casamento. 70 vezes 7 vai numa semana. Fácil. Em todos os lugares, nós somos levados a viver a experiência do ressentimento. Todos os lugares. Qualquer lugar que tu conviva com alguém, em algum momento tu vai se ressentir com algo. Mas é dentro de casa, com aquelas pessoas que a gente convive com mais intimidade. É ali que nós somos chamados o tempo todo a viver o ressentimento. E é ali que nós somos chamados a tentar se livrar dele. A nossa vida é como um filme. Vai passando de forma contínua. Aí de vez em quando a pessoa faz uma coisa, tu vai lá e bate uma foto. E aí guarda a foto. E ela faz outra, tu bate outra foto. E guarda a foto. E enquanto o filme vai passando, às vezes tu puxa as fotos para lembrar. As mulheres, então, adoram lembrar de fotos de 30 anos atrás. Eu sempre digo em casa que aquilo que eu falo tem validade só por 7 dias. Depois eu não me responsabilizo mais, já posso ter mudado de conceito. Então é isso. A gente tem que... É a história do pote, né? A gente tem que esquecer das fotografias. Aconteceu, é um fato. Mas a gente tem que tentar seguir o filme da vida. Segundo o nosso amigo Rossandro, o bem mais... Alguém sabe qual é o bem mais invejado que se tem? Porque o bem mais invejado não é dinheiro, não é sucesso, não é um carro. O bem mais invejado hoje é um bom relacionamento. As pessoas estão muito carentes. E um bom relacionamento é muito invejado. Então aí, mulheres, se você tiver uma pessoa boa do seu lado, não faz propaganda. Se perguntarem como é que é lá em casa, dá para o gasto. Aquela coisa, a gente tem que estar perdoando, 70 vezes 7, vai. Não faz propaganda, tem muita carência aí fora. É muito difícil. Alguém já ouviu falar em sistemas familiares? O pessoal da psicologia deve ter ouvido já. Então, quem se fosse identificar, porque isso é um grande problema nos nossos relacionamentos, via de regra é porque nós pertencemos a sistemas familiares diferentes, fomos criados de maneira diferente. Se alguém se identificar com algum desses sistemas, pode ficar para si aí, ninguém vai cobrar, não. Tem um sistema familiar chamado sistema familiar aglutinado. Vê se alguém é assim. Uma família aglutinada é aquela família onde todos vivem juntos. Sabe? Está tudo misturado. Um parece que faz parte da vida do outro, que um faz, o outro fica sabendo na hora. Às vezes mora até no mesmo quintal. Quando vão viajar, viaja todo mundo, aluga uma casa só de 2, 3 quartos, bota 40 pessoas lá dentro, dorme de qualquer jeito. Tudo empilhado, não dão bola para isso. Quando vai visitar alguém, não avisa. Chega lá e não sem avisar, sem trazer nada, a não ser essa parte aqui vazia. Conversa bastante o tempo todo. Todo mundo ao mesmo tempo. Vai comprar um carro, vai a família toda para dar pitaco, a cor. Tem um monte de gente se identificando com esse tipo aí, né? Esse tipo de família, a privacidade é pequena. As fronteiras e os limites entre um e outro é muito pequeno, porque todo mundo está. E são felizes assim. São felizes sendo assim. Gostam de ser assim. Há quem diga que esse tipo de família tem vantagens porque tem mais segurança. Porque tu nunca está sozinho, sempre tem alguém, tem uma rede de apoio
do teu lado. Que nesse tipo de família, tu nunca tem que tomar uma decisão muito séria sem que alguém esteja do teu lado. É um conselho familiar, tipo, qualquer decisão. Mas esse tipo de pessoas são felizes. Gostam assim. E aí tem um outro tipo de família, chamado família desagregada ou família dispersiva. Família dispersiva. Vamos ver quem vem comigo nessa. A pessoa, quando ela é dispersiva e vem de uma família, de um sistema familiar desse, normalmente ela tem um distanciamento afetivo maior. Chega até a ser uma certa cerimônia entre os irmãos, entre os membros da família, tem até uma cerimônia. Raramente vão se visitar. Mas quando isso acontece, liga antes, avisa que hora vai chegar, que hora vai sair, e pergunta o que tem que levar. Um refrigerante, um pudim, sempre assim. O que eu levo para ajudar? Não sabe muito o que está acontecendo com a vida do outro, também não comenta muito o que está acontecendo com a sua vida, não tem essa rede de suporte que o outro estilo de família tem, de que está todo mundo ligado. Só que nesse tipo de família, o estresse, como a fronteira é um pouco distante, o estresse de um lado, o estresse de um irmão, por exemplo, para chegar a abalar o outro, tem que ser muito grande. Porque normalmente há um distanciamento, porque prefere o isolamento, são pessoas mais rígidas. Não gosta muito de ser visitado e tal. Mas são felizes. São felizes, são assim. Eu sou dispersivo ao extremo. Hoje eu moro em Sombrio, mas sou natural de Araranguá. Por muitos anos eu trabalhei no fórum de Araranguá e preferia ir para o trabalho de ônibus. Porque como eu gosto de ler, eu ficava lendo. Era uma oportunidade para ler. Poxa, de Sombrio para Araranguá, dia de semana de manhã, o ônibus está vazio. Mas tinha alguém que de vez em quando resolveu sentar do meu lado. Parece que vai chover hoje. Aham. E o livro? Não, mas a previsão do tempo. E o livro? Muito provavelmente essa pessoa que era aglutinada deve ter me achado um mala. Do mesmo jeito que eu dispersivo, achei ele inconveniente. Nada demais. Sistemas familiares diferentes. Tem pessoa que vai no consultório médico enquanto espera conta a vida toda. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Aglutinado. Uma família é melhor que a outra? Claro que não. Um sistema é melhor que o outro? Claro que não. Essa pluralidade, essa diferença que torna a coisa da graça à nossa vida. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é quando as duas fronteiras, uma invade a outra. Mas qual é o problema maior disso tudo? É que os opostos se atraem. E via de regra, pode ter certeza, via de regra, o marido dispersivo vai casar com uma esposa aglutinada, e via de regra, o inverso, aliás, é verdadeiro também. Comigo é assim. E aí que a brincadeira fica boa. Imagina o seguinte. O marido é do sistema aglutinado, aquele que a família, todo mundo junto, e a esposa não. É do meu lado lá, dispersivo. Eu gosto de ficar no canto. Casou. Passou a lua de mel. Uma semana depois, encosta uma van lá na frente. Sem avisar. A família toda. As crianças saem correndo, parece que estão no Beto Carreiro, sabe assim? Porque criança ocupa todos os espaços. E a mulher não é daquele sistema. É daquela de ficar no canto. O que ela faz? Se tranca no quarto. E na primeira oportunidade que o marido vai ver, ela diz assim, dá um jeito nisso. E aí ele vai lá dar desculpa. Tem muita gente que já deu essa desculpa. Passou mal à noite. Coitada. Está com dor de cabeça. Mas vamos o inverso. A mulher, criada num sistema aglutinado, ou seja,
gosta de falar, gosta de conversar, aquele sistema todo mundo junto, vai visitar a família do marido que é dispersivo, minha família. Quando ela chega, a sogra vai recebê-la. Olá, como vai? Tudo bem? Senta aí. E deu. Vai falar mais o quê? Não tem mais o que falar. É dispersiva. E a mulher vai dizer o quê? Tua mãe me odeia. 4 horas depois não trocou uma palavra comigo. Estou aqui 4 horas, por isso que eu não venho aqui. É assim. É verdade. Minha esposa pede para eu ir na costureira. O que ela disse? Como o que ela disse? Eu não disse nada. Eu disse, Ela pegou, me entregou o que tinha e pronto, acabou a conversa. Mas ela não disse nada? Claro que não. Por que ela ia me dizer alguma coisa? Não tenho o que dizer. É brincadeira, mas isso é usado em terapia de casais, tá? Porque muitas vezes os maiores problemas dos nossos relacionamentos vêm daí. Porque eu, como dispersivo, às vezes a minha esposa conta uma novidade e eu digo, legal. Mas para mim o legal, eu estou dizendo que, eu estou muito contente, estou muito feliz contigo. Mas para mim é só legal. Eu não vou dar pulo. E às vezes essas diferenças, a gente não consegue compreender e isso começa a se transformar de uma tal forma que fica difícil de conviver. E por isso nas terapias de casais eles usam isso. Para aproximar as pessoas e tentar fomentar o perdão, quando tu compreende que às vezes ela vem de um outro sistema. E tem vários sistemas, tem subsistemas, mas não é o caso. A gente pega esses dois que são os mais opostos e que as pessoas mais se identificam. Então o perdão está ligado a isso. O que se tenta fazer é tu pegar aquela pessoa com quem tu está e tentar identificar o valor que ela tem para ti. A partir do momento que tu consegue identificar a importância daquela pessoa na tua vida, só tem uma forma de tu fazer com que o teu relacionamento continue bem. Tolerando as diferenças, perdoando os problemas, as dificuldades, os erros. É preciso delimitar de forma clara que importância essa pessoa tem na minha vida. E a partir daí, tentar manter sadio o meu relacionamento com ela. Mas traição eu não perdoo. Todos nós traímos. Todos que estão aqui já traíram. 100% e não tenho o menor medo de errar. Porque quando eu não dou o melhor de mim para a pessoa que está comigo, para as pessoas com quem eu convivo, eu estou traindo essa pessoa. Quando eu privo ela do melhor que eu posso ser, eu estou traindo essa pessoa. E a gente faz isso o tempo todo. Muitas vezes a gente priva as pessoas daquilo que nós temos de melhor. E eu estou traindo por fazer isso. Faça um exercício. Imagine uma situação da sua vida que foi muito difícil. Pensa. Aquela situação, estou falando sério, pensa bem, tenta lembrar de uma situação que vocês achavam assim, essa eu não vou dar conta de sair. Agora lembra, quem foi que te estendeu a mão nessa situação? Essa pessoa que te estendeu a mão era uma pessoa perfeita? Não, né? Essa pessoa que te ajudou, você já teve muita raiva dela algum dia? E muitas vezes já deixou ela com raiva também? Com certeza. Mas saiba que se você passou por essa situação e você está aqui agora, foi por causa dessa pessoa. Ou dessas pessoas. E mesmo sabendo que são imperfeitas, que nós somos imperfeitos, por que a gente cria uma fantasia de correr atrás de uma pessoa que seja daquelas de comercial de margarina? Que está feliz o tempo todo, que é perfeitinho o tempo todo, que sorri na segunda-feira? Às vezes, essa pessoa que às vezes tu fica com muita raiva,
Às vezes é a pessoa mais importante, talvez até a única da tua vida. E é uma pessoa que tu nunca vai esquecer. Nunca. Eu elegi, e ela também, a gente fala, eu escolhi uma adversária para jogar um jogo comigo, e a gente espera que esse jogo nós vamos jogar, eu e a minha adversária, a minha esposa, a gente vai jogar até que a morte os separe. Mas tem dias que eu quero esganar ela. Tem dias que ela quer me bater. Nós somos pessoas normais, que enfrentam dificuldades de relacionamento como qualquer outra pessoa, normal e imperfeita. Mas apesar de às vezes querer esgoelar ela, eu sei que ela... Tomara que ela esteja no Facebook ouvindo essa agora. Eu sei que ela é o rio que atravessa o meu deserto. É assim. São essas pessoas imperfeitas que a gente quer esganar, às vezes, que vão estar do nosso lado, às vezes, uma vida inteira. Muitas vezes a única que estará do nosso lado. E é preciso valorizar esse tipo de pessoa. É preciso dizer. Os relacionamentos se desgastam porque às vezes a gente economiza afeto e demonstração de afeto. Quer fazer um teste? Pega o celular agora. Pega o WhatsApp agora e vai para essa pessoa que eu estou falando e diz assim, eu te amo. E aguarda a resposta. Se ela disser assim, o que tu tem? É porque tu não demonstra o teu sentimento com a frequência que deveria. A ponto de ela achar que está querendo alguma coisa. É só fazer um teste. Nós gostamos muito de economizar afetos. E economizar demonstração de afeto. A gente precisa evoluir para a nossa capacidade de amar. Mas amar as pessoas por aquilo que elas são, e não por aquilo que eu gostaria que elas fossem. Porque uma coisa é tu amar a pessoa por aquilo que ela é, outra coisa é tu amar por necessidade. Quando tu ama alguém por necessidade, talvez isso não seja amor. Porque talvez tu só esteja esperando que ela te dê aquilo que tu espera dela. O problema é que quando tu ama alguém dessa forma, vai chegar um dia que a pessoa não vai ter mais condição de te dar aquilo que tu busca nela. Quer saber se tu é amado de verdade? Quer saber se a pessoa te ama de verdade? Pensa se tu consegue amar ela, mesmo ela sendo uma completa inútil na tua vida. Porque vai chegar um dia que tu não vai conseguir fazer mais nada por essa pessoa. E aí só vai sobrar aquilo que tu é. Tu e as tuas mazelas. E aí tu vai ver se tu foi amado de verdade. Os idosos às vezes têm que passar por isso. Ver se são amados de verdade. Porque estão numa fase em que não pode mais oferecer muita coisa. E será que nós estamos criando os nossos filhos para quando chegar o momento dizer, tira o Valdinei do sol, bota o Valdinei do sol. Será que eu estou criando o meu filho para ser uma pessoa que vai fazer isso por mim? Será? Repito, quando tu ama alguém por aquilo que ela te proporciona, isso pode não ser amor. E tu pode descobrir mais adiante que tu nunca foi amado. Porque a gente tem que entender que aquilo que eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu faço para as pessoas. O meu valor está naquilo que eu sou. Porque quando eu não conseguir mais fazer mais nada por ninguém, vai sobrar a minha essência, aquilo que eu sou. E se eu for amado por alguém, por aquilo que eu sou, eu nunca vou estar sozinho. Isso é um fato. Vamos nos imaginar, assim, vamos voltar no tempo. Imaginemos nós no tempo de Jesus, ouvindo ele falar, eu não vou entrar na parábola aqui, porque ela é bem conhecida, a parábola do filho pródigo, né? Conhecida assim. Imagina ele contando aquela história, daquele pai que recebe o filho que havia perdido tudo. Tenho certeza que se nós estivéssemos lá, a primeira reação que a gente teria ao ouvir essa história é recriminar o pai. Que cara mais fraco. O cara mais fraco, o filho fez o que fez e ainda vem, recebe de braços abertos e quer dar uma festa ainda. Nós seríamos o irmão mais velho. Mas depois, com um pouquinho de reflexão, quando começa a perceber a grandeza daquele pai naquela história, talvez comece a mudar um pouquinho. Imagina quanto envergonhados ficaram aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela história. Tu julga, a gente faz isso, tu julga
E aí tu começa a perceber, puxa, mas de fato esse pai teve uma grandeza muito grande. Aceitar o filho, perdoar, ainda querer reconciliar os irmãos, vão fazer uma festa, e querer que os 2 irmãos fiquem bem. Imagina quantas portas a gente não tem fechado para sempre para uma pessoa. Quantas portas alguém que cometeu algum equívoco, nós temos na nossa vida algum filho que foi e perdeu tudo e voltou, e a gente vai lá e fecha a porta, ao invés de abrir os braços e receber de volta. Quantas pessoas a gente já não fez isso? E não faz. Lembre desse pai, que na linguagem parabólica de Jesus é Deus, que recebe a todos de braços abertos, apesar de a gente, de vez em quando, se perder na vida em busca de alguma coisa que não tinha valor. O perdão é um exercício. É difícil? É. Às vezes, em determinadas situações, é quase impossível. Mas dá para exercitar isso. Pega uma folha de papel, coloca o nome de todas as pessoas que você tem problema. Coloque em ordem crescente, do menor problema para aquela que tu odeia. E começa, nessa tua lista, a eliminar os problemas para aquelas mais fáceis. Aquela que a dificuldade é mais simples, aquela que a tua rusga é menor. Começa exercitando isso com aquelas. Que a partir do momento que tu começa a fazer isso, tu vai aprendendo a lidar com as mais difíceis, até chegar naquela que parece impossível de perdoar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente mudar o nosso comportamento. Ainda dá tempo de a gente tomar as rédeas do nosso tempo. Porque o nosso tempo não é, nessa encarnação, ele não é tão grande assim. Ainda dá tempo de a gente tomar as rédeas. Se for possível, pega o telefone. Quando sair daqui, pega o telefone e liga para aquela pessoa. Certeza que cada um de nós tem alguém no outro lado da linha esperando alguém para dizer: me perdoa. Ou eu te perdoo. Faz isso. Quando chega em casa, encontrar aquelas pessoas que você convive, marido, pai, mãe, filhos, deixa claro para elas o quanto elas são importantes na vida de vocês. E o quanto elas fariam falta se desaparecesse. Não economiza afeto e nem demonstração de afeto. Nós temos a falsa e a perigosa ideia de que as pessoas são imortais, estou falando fisicamente. Às vezes, é num estalo que elas vão embora. E no vazio que fica, o que sobra é o arrependimento, o remorso. De não ter dito o que gostaria de dizer, de não ter demonstrado o que gostaria de dizer. O que é mais importante nas nossas vidas são os afetos, são os sentimentos. Não são as conquistas materiais. Porque essas vão ficar. Os sentimentos, esses a gente leva. Então, chegando em casa, vamos cada um tentar. Eu sei que é difícil. Isso na teoria é uma beleza. Chegando em casa, cada um pega aqueles potes que a gente guarda com o vômito e tenta lavar. Abre o pote. Vamos tentar lavar aqueles potes. E não importa em quem tu acredita ou no que tu acredita, faça uma prece para esse ser que tu acredita, mas faça uma prece de verdade para que as outras pessoas lavem os potes que elas têm com os teus erros. Reza para que os outros também não tenham muitos potinhos com o teu nome guardado. Amar, isso é Santo Agostinho. Amar é simplesmente deixar que as pessoas sejam. Ponto. Amar é deixar que as pessoas sejam. Sejam o que elas puderem ser. Sejam o que elas dão conta de ser. Seja o que a evolução permite que elas sejam. E não aquilo que você exige ou deseja que elas sejam. Quando a gente compreender isso,
Que amar é simplesmente deixar que elas sejam aquilo que elas podem. A gente com certeza vai ser mais tolerantes e com certeza vamos caminhar na direção do perdão com muito mais facilidade. Muita luz e muita paz a todos nós. Muito obrigado. Agradecemos assim ao nosso irmão Valdinei pela mensagem que deixou para todos nós na noite de hoje e ter aceito o nosso convite de aqui estar conosco. E vamos então neste momento pedirmos pela magnetização das nossas águas que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, por aqueles irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelos idosos, pelas crianças ao abandono, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho e tentando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco. E vamos então neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias e nesse momento a espiritualidade amiga, protetora, está a envolver cada um de nós, colocando as suas energias para que possamos nos restaurar. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário e colocando esta energia em todos os nossos centros de forças, nos restabelecendo a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, equilibrando-nos, porque o momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Pai, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos toda a proteção e damos por encerrados os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. E uma boa noite a todos.